De volta nesse momento gostoso de reflexão sobre metafísica e cromoterapia. É gostoso realmente compartilhar com você conteúdos assim maravilhosos, conteúdos que a gente precisa ouvir alguma coisa a respeito disso, aprender algo. E em se tratando dessa região do rosto, nós temos os dentes. E o aspecto metafísico da dentição que eu trato no volume 1 do Metafísica da Saúde. Dentes, força de expressão. Exatamente. Segurança e capacidade de decisão. Esse é o cerne metafísico da dentição. Os dentes possibilitam que atuemos com intensidade, com voracidade e determinação. Obviamente, quando eu afeto um dente, um cárie, você tem, essa força interna está abalada, esse conteúdo emocional está titubeando, oscilante, e a gente tem uma alteração. Então, cárie, eu não preservo, segundo a Metafísica da Saúde, na leitura da cárie, a minha segurança não é preservada, a minha capacidade de decisão, de realmente atracar a situação com finco e determinação. Gente, nossa, invadiu. Me deteriorei. Não, apaguei. Isso tirou meu chão. Perdi a minha direção. E aí, a dentição, que é a voracidade, vai sentir, né, ruir essa força de propósito no finco de atuação. No âmbito metafísico, dentes, força, né, de ação, e cárie, realmente o comprometimento dessa atividade intensa. Tem alguém na linha, olha só, 31710221, o telefone do ouvinte. Alguém ligando pra gente? Jean, vamos ao nosso ouvinte? Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, eu falo com quem? O Valdecir Marcelino. Olha, bem-vindo, Valdecir Marcelino. Sabe que nós somos xará, porque é Val Capelli, o primeiro nome o Val é de Valdecir. Então, bem-vindo, Valdecir, né? Estamos aí juntos nesse momento. O Val é de Valdecir. Sério, jura? Mas sempre fui chamado de Val. Depois de 20 anos, uma descoberta. Que delícia, você viu? Olha só, Valdecir Marcelino, então, somos xará e você não sabia. Tá vendo? Olha só, num dia chuvoso, boca da noite, uma descoberta. Tá vendo? Uma descoberta agradável dessa, né? Você viu que legal? Agora, gente, eu sempre fui Val, desde que eu, com 2 anos andando pra rádio, já falava, Val, ó, leva a mamadeira, né? Leva o leitinho. Já era Val. Então, se chamar de Valdecir, eu falo, quem é? Ah, é o Valdecir Marcelino que ligou pra mim. Então, o meu apelido também, onde eu vou, é Val. É Val, daqui, é verdade. Val de lá. E aí eu juntei o Val com o Capelli, que é o sobrenome materno. Então, Val Capelli deu essa composição. Entendi. Muito bem, Valdecir Marcelino. Pois é, tá aí. Tá vendo? Que maravilha. Pois não, querido, o que você traz? Qual é a sua dúvida, Valdecir? A questão bem boa mesmo, a da vez, é a questão de diabetes. Como que eu posso tonificar baço, pâncreas? É uma orientação assim que para mim seria bom. E para mim e para muita gente mais, eu acredito. Com certeza. Eu coloco no ar então, tá bom, Valdecir? Combinado. Eu tô ouvindo pelo rádio. Combinado então. Forte abraço. Tudo de bom mesmo, viu, querido? Obrigado. Um abraço, igualmente. Valeu. Pois é. O diabetes, esse mau funcionamento pancreático, né, que gera toda essa condição de descompensação de insulina, essa condição que aí vai realmente criar todo um dano no organismo, se não for equilibrada essas taxas, cuidado com a dieta, com o acompanhamento, importantíssimo, porque ela vai, né, sem ser perceptível, criando abalo circulatório, abalo, né, nessa região circulatória, em várias áreas do corpo, vários tecidos e tudo. Então precisamos realmente ter um olhar muito atento ao cuidado com as taxas, a alimentação, fisicamente, em nível nutricional, metafisicamente. O pâncreas é o órgão do proveito que se tira da situação. Que proveito eu tiro? O aproveitar daquilo.
Vou dar um exemplo, assim, estava aqui, o Valdecir telefonou para falar comigo, e a gente nesse fim de tarde, né, de uma quinta-feira, ele disse, que coisa maravilhosa, nesse fim de tarde eu descobri que você tem o mesmo nome que eu. Então olha só, que coisa gostosa, que bom saber, que legal isso. Isso é se apropriar de alguma coisa e realmente tornar, olha, descobri que o Val Capelli também tem o mesmo nome que eu, parecido, porque é o Valde, Valdecírio, Capelli. Então, essa coisa de você se apropriar, de você realmente praticar, de você propagar, executar, realizar. Eu estou falando um simples exemplo, tá? Mas nós estamos falando de uma trajetória de vida, de tudo que eu aprendi, coloquei em prática. De tudo que eu desenvolvi, foi útil. Do tanto que eu sei, eu estou, né, colocando em ação ou retraindo, murchando, deprimindo. Falava há pouco que nós temos uma trajetória na rádio aqui, né, eu e o Jean Lourusso, por exemplo, viemos com 2 anos para a rádio, já estamos há quase 30, né, com os nossos 32 anos de idade, né, já é um trechinho, um caminho andado. Tá, isso faz o quê, Val Capelli? Como é que você tem feito? Eu tenho postado alguma coisa, escrevi um livro, estou estudando mais, estou me especializando, estou fazendo uma tese aqui, um estudo ali, um outro livro, um outro trabalho, isso tudo. Você viu? Em nível pancreático, segundo a metafísica da saúde, show, é isso. É a saúde pancreática. Mas às vezes eu paro e penso, não, tem gente que sabe mais que eu. Tem, claro, muita gente. Tem gente que tem mais talento que eu, claro, muita gente. Mas e com esse talentinho meu? O que eu faço com o meu talentinho? Bota em prática, faço uma live, um canal do YouTube, faço meu programa de rádio, faço vivência nas viagens, escrevo um livro, faço uma tese, um artigo. Por quê? Para pôr em prática tudo que eu sei. Sempre nós vamos ter quem sabe muito mais que nós. Isso é um incentivo para a gente fazer. E às vezes gente que sabe menos que nós, manda melhor que a gente. Manda mais do que nós, que melhor não, a gente faria melhor, mas a gente não faz. Então esse conteúdo diabético, segundo a metafísica da saúde, esse conteúdo, esse comportamento, essa atitude metafísica, tá? Que desorganiza a atividade funcional pancreática, interferindo nas taxas da insulina, desse hormônio insulina, que faz a inserção da glicose na célula, essa alteração está, segundo a metafísica da saúde, nessa sabotagem das qualidades, nessa falta de emprego das suas habilidades. Então, manda bem que você é o cara. Vai lá que você tem conteúdo para isso. Às vezes eu estou vindo para o programa, vou me sentar aqui, qual vai ser o tema de hoje? O tema de hoje é uma construção de uma trajetória das 3 décadas, desses 30 anos de atuação. E a construção dessas 3 décadas, eu preciso atualizar, de acordo com o tema do momento, o que está acontecendo agora. Claro, estou sempre em constante atualização, sempre estudando, sempre desenvolvendo, me especializando, escrevendo, dando aula, atendendo, que sou psicólogo também, como psicólogo eu atendo individualmente, e me reinventando, fazendo viagens, turismo de consciência, algo que eu faço junto com a Gleides, a Gleides e a Valéria, montamos esses grupos bem gostosos, vem fazer parte da família Val Capelli, porque realmente a gente cuida de cada conteúdo, de cada ponto, de cada experiência brilhantemente. Então, de repente a gente está lá organizando viagem, montamos uma agência para nós mesmos operar o pacote que a gente leva às pessoas. A gente não tem uma agência operando esse pacote. Nós somos operadores do pacote do nosso grupo. Por quê? A gente pega um ônibus somente para o nosso grupo. Então nós vamos com aquele grupo de 20, 25 pessoas, 15, dependendo do lugar que dá para trabalhar com 15, aquelas pessoas só. Fechou aquele grupo, né? Deu, vamos ver a experiência com eles, terá um outro, um próximo, e nessa sincronicidade as coisas vão acontecendo, porque a gente quer essa experiência diferenciada. Por exemplo, quando você faz o arco-íris lunar nas cataratas, somente o nosso grupo junto, ir até lá sozinho à noite, claro, com 2 guias, gente, local de dentro, para tomar cuidado com aquela região, né, que afinal é um parque nacional, a natureza presente. Nós temos os guias ali acompanhando, não exponham você ao risco. Então toda essa estrutura para que você viva a experiência sendo monitorado e muito bem cuidado. Bacana, né? Essa consciência metafísica faz toda a diferença. Esse cuidado e respeito ao outro faz com que o trabalho seja bem feito. E nós temos aí o conceito da metafísica da saúde também aplicado à questão pancreática. O pâncreas, nós temos ele no sistema digestório, volume 1 do livro Metafísica da Saúde, e a cor que a gente indica para o pâncreas é o amarelo.
O amarelo pode ser aplicado na região abdominal, você faz uma aplicação dessa cor no abdômen, onde se localiza o pâncreas, nessa região do chakra solar. Toma água solarizada amarela. Água solarizada é aquela que você pega um recipiente de vidro transparente. Nesse recipiente você envolve com papel celofane, aquele de presente, mas é o celofane transparente, da cor amarelo, põe várias dobras, enche esse recipiente de água, envolto do celofane amarelo, leva ao sol e deixa lá por 2 horas, 3 horas, no tempo que você quiser, quanto máximo melhor. Depois disso, ingere essa água. Procure tomar a água que foi solarizada com a cor amarela, que segundo a cromoterapia é indicada para o diabetes. Muito bem. Excelente. Temos mais alguém na linha? Olá, boa noite. Olá, boa noite, Val Capelli. Tudo bem? Tudo. Eu falo com quem? Você fala com a Regina aqui de São Bernardo. Um abraço para São Bernardo e bem-vinda, Regina, Obrigada. nesse momento nosso. Sim, Rê. Pois não. Val Capelli, na verdade é assim. Eu acabei de receber o diagnóstico do meu cachorrinho com síndrome de Cushing. E eu gostaria de, se você pudesse falar um pouquinho, e dentro da cromoterapia, o que eu posso estar fazendo para ajudá-lo. Se você puder falar, eu agradeço. Coloco sim, eu coloco no ar. Tá bom, querida? Muito obrigada. Imagina. Olha, a gente deveria ter dado uma fichinha. Qual pergunta vem ao vivo, né? Síndrome de Cushing. Eu estudei isso. Que bom ter 30 anos de trajetória, né? Olha só que maravilha. Síndrome de Cushing. Eu estudei porque é uma alteração dos hormônios, né? Do córtex da suprarrenal, tá? Que gera uma alteração funcional, né? Hormonal dessa região de suprarrenal, alterando a região abdominal, fica mais inchada, muda a característica, né? Então, é uma síndrome que envolve vários processos, inclusive a alteração dos hormônios de córtex e suprarrenal, tá? Existe uma questão, inclusive pessoas têm, pode ocorrer em animais, e o contexto da metafísica da saúde é de que há, no caso, vamos dizer, uma demanda, existe uma cobrança de si muito grande, uma questão que tudo é remetido a si, tudo é trazido para si, tudo é focado em si, de forma a exigir que um desempenho seja incrível. Eu quando falo da rinite, Val Capelli, isso parece o padrão da rinite, há uma diferença na rinite porque eu me cobrando de um deslanche específico em tal situação. Quando eu falo da síndrome de Cushing, segundo a metafísica da saúde, gente, eu quero, assim, que eu me dê bem, dê conta de todo o recado, vá e faça, execute com primor. Então, é uma demanda totalmente exagerada sobre si, porque essa região da suprarrenal, onde você tem, por exemplo, na suprarrenal, a produção, né, do hormônio da adrenalina, noradrenalina, esse gás imediato para agir de maneira pontual, de responder intensamente. E na síndrome de Cushing, é como se o córtex também alterasse ali os seus hormônios e criasse uma condição desorganizada e alterada nessas taxas hormonais, porque está bagunçado interiormente, está uma demanda exagerada, está uma exigência, uma cobrança, um desejo sobre si. Não cobre tanto, vá suave, vá tranquilo. Nós temos essa questão física, né, nas pessoas. Aí você fala, e quando isso ocorre com o animal de estimação, né? Como a nossa seguidora, a nossa ouvinte coloca, no animal de estimação. Isso personifica um padrão do ambiente, das pessoas ligadas a ele, do convívio e dele próprio. Aquela coisa, sabe, de voltar aqui e querer ir mais alegre, querer acompanhar, querer expressar, porque o animal de estimação, os nossos amigos, companheiros de 4 patas, eles são solícitos, atentos, integrados, felizes, né? E realmente, às vezes, fica aquele processo que eles vão colando das pessoas, eu também tenho que retribuir, as pessoas que eu gosto, eu tenho que fazer de um jeito, eu tenho que alcançar uma maneira que venha agradar a todos, que venha a contribuir de alguma maneira. Relaxa, tira da sua região suprarrenal essa demanda hormonal exagerada que exige demasiadamente isso, tá? No âmbito cromoterápico, o verde e o laranja são 2 cores indicadas
aplicado. Você pode fazer inclusive o cromopet. Cromopet, você pega uma luz e aplica no animal de estimação. Tá? Você pode aplicar nas pessoas, né, nos animais. A cor vai criar todo um campo saudável. O verde é equilibrador, né, e há um desequilíbrio hormonal na síndrome de Cushing. Depois nós temos, no caso, o laranja, que atua sobre a suprarrenal, tá? E assim o resultado dessa mudança de padrão, dessa avaliação, né, de conduta. Então, quando você chega, o animal vem em cima, você vai, dá aquele carinho na orelha dele, adora, pronto, você já manifestou que gosta, estava com saudade, né? Ah, eu também estava, um cheiro, pronto. Ó, não precisa me agradar mais, valeu, que gostoso você me receber tão carinhoso. Ah, não é a fala, é o sentimento. Pronto, alivia, né? Mas você entra, já vai agitado aqui e lá, e ele vai pulando aqui e lá, então vamos criar um campo, né, que atenda a esse conteúdo. Muito bem. Você sabe que falando isso, a gente fala da região de cabelos também, porque na região do córtex da suprarrenal existem hormônios que controlam, né, a pelagem do corpo. E cabelo é defesa e proteção. Defesa e proteção. A formação de pelos, né, é um ambiente, né, do nosso corpo onde a defesa é mais acentuada. Então nós às vezes nos defendemos, protegemos, né, criamos um campo de defesa. E a defesa e proteção, às vezes ela, vamos dizer, surge muito exacerbada, ela fica demasiada. E quando eu quero muito me proteger, a pelagem aumenta. Agora, o contrário também, quando há, né, a perda de pelagem, a queda de pelagem, a alteração na pigmentação, né, que no caso é onde você tem cabelos brancos, essa coisa toda, é essa diminuição nessa defesa. Peraí, você remete a isso, fala daquilo, me procura para isso, como assim? Então, eu me sinto assim, desprotegido, vulnerável, né? Eu me sinto assim, né, de repente, afetável com essa situação, desprotegido. Então, quando você tem a alteração na pigmentação, né, cabelos brancos, por exemplo, é que faltou aquela ponta firme sua, posicionamento claro, do meu lado, gente, isso cabe a mim, eu me dou o direito e dá licença, fiz. Né? Pronto. Consistência nesse sentido. Não perder essa força defensiva própria. Tá? Muito bem. Temos mais alguém na linha? Aqui no 31710221. Boa noite. Boa noite, Val Capelli. Tudo bem? Tudo Prazer bem. em falar com você. Também. Bem-vinda às ondas da Vibe Mundial. Falo com quem? Miriam, de Santo André. Miriam, um abraço à nossa audiência querida de Santo André. Pois não, Miriam? Val, eu gostaria de saber a causa e como eu posso tratar a minha labirintite. Às vezes eu tenho crises que me doem a cabeça toda. Percebo que vem de dentro do ouvido, né, um desequilíbrio. E isso me incomoda bastante. Eu queria saber se tem alguma possibilidade de como eu posso abordar isso e a causa, né? Tá. Falo metafisicamente da labirintite, tá bom, querida? Muito obrigada, boa noite. Obrigada. Beijo então, Miriam. Até mais, querida. Pois é, o labirinto, essa estrutura interna do ouvido responsável, que colabora também com o nosso equilíbrio, tem processo inflamatório alterado, e o sintoma da labirintite, gente, aquela tontura, parece que o mundo gira, a gente sai de órbita, e aquele solavanco, aquele giro, nossa, terrível, fisicamente. Metafisicamente, eu estou saindo do meu centro, na situação em que vivo. Eu estou saindo do eixo, eu não estou lidando frente a frente. Eu não estou me colocando ali bem posicionado. Calma aí. Isso não é hora, não cabe nesse momento, depois eu vejo. Não. Aquilo vem de uma forma a me tirar do eixo. Eu saio do meu centro, perco o meu eixo. E esse processo de fugir, negar, se perder, não saber lidar, emocionalmente está associado à labirintite. Por isso, quando você tem algum sintoma de tontura, seja por um processo somático, como a da labirintite, ou não, você está se desfocando, você está perdendo o seu eixo, você está saindo, né, da coordenação do meio em que vive. Você está perdendo as rédeas e, sobretudo, saindo de cena, querendo ficar fora. E não adianta esquivar, não adianta você negar, porque é fato, não adianta você fingir que não né? Faz parte. Então tá, vamos ver como lidar isso. Vamos ver como resolver isso. Vamos ficar realmente no eixo da nossa consciência,
para lidar com o entorno que se passa. Então, é claro, isso acontece às vezes em uma situação. Eu sempre digo, o doente, ele tem uma habilidade, que quando ele adoece, essa mesma habilidade não é aplicada em alguns aspectos da sua realidade. Então veja, eu sei lidar com tantas coisas, com tantas situações, aí eu me pego numa totalmente confuso, atrapalhado e desfocado. Valcapelli centra, Valcapelli eixo, eu mesmo câmbio, tô aqui, tá nada fácil, não tá legal, mas, né, tô aqui, tá vendo, ó, tô me centrando. Porque assim, quando você tem uma onda de tontura, essa tontura, ela acaba te tirando do eixo e te desfocando. Então tá aí o aspecto metafísico da labirintite, né? Que a gente realmente, para sair disso, a gente precisa retomar a consciência e se centrar na realidade. Muito bem. Adorei estar com você nesse período, pelas redes sociais. E que a gente tenha muito mais experiências de autoconsciência para ter saúde. Reafirmo o convite para setembro deste ano, Cataratas do Iguaçu, para a gente vivenciar aquelas experiências extraordinárias em Foz. As cataratas do lado brasileiro vivendo no seu melhor. A experiência do lado argentino também, com workshops diários, trilhas, caminhadas e muitas vivências transformadoras. Alto padrão, elevação, consciência e grandes conexões em setembro. Faça parte dessa nova consciência, faça parte dessa nossa experiência, turismo de consciência, comigo, Valcapelli. Telefone 50726448. Não marcou? Tenta de novo, 50726448. Não deu? valcapelli.com. Resolveu. Um grande carinhoso abraço, até o nosso próximo encontro juntos. Um beijo na alma. Até lá.